Pois muito bem, boa noite, ouvintes. Está entrando no ar neste momento o programa Entre Dois Mundos, em sua edição de número 80. Neste 6 de novembro de 2025, programa da Rádio Web Vinha de Luz, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Esta noite com o tema Como Entender o Medo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Pois muito bem, Regina. Nossa boa noite especial a todos os ouvintes que já estejam aí sintonizados. Uma marca, né? 80 programas, não é isso? Exatamente, uma alegria. Vamos, como sempre, nos esforçar aqui para levar o melhor entendimento para os nossos ouvintes. E começamos, tradicionalmente, com a nossa prece de abertura. Vamos a ela e já voltamos. Prece de abertura. Pai de infinita bondade, obrigada por mais um dia que Tu nos ofereceste. Ilumina, Pai, esta noite com as Tuas bênçãos de amor. Restaure-nos a fé num amanhecer tranquilo, onde possamos prosperar, auxiliando o nosso irmão, auxiliando cada vez mais aqueles que nos cercam e aqueles que ao mais longe o Mestre Jesus permitir a nossa palavra e o nosso auxílio possa chegar. Ajude-nos, Senhor, a inspiração de cada dia, Pai amado, em palavras de bem e de amor. Que possamos, Pai, compreender os Teus desígnios e que a nossa jornada terrena seja, então, de resignação, para então podermos ter esta comunhão de amor que o Mestre veio nos oferecer e seguir os Teus ensinamentos. Obrigada, Senhor. Se você traz consigo algum problema, peça a Deus coragem para suportá-lo, evitando queixas e lutas que fariam de você um problema difícil para os outros. E, trabalhando e servindo em silêncio, com paciência e bondade, você observará que Deus transformará os outros canais de socorro espontâneo a seu favor, pelos quais, sem alarde e sem perda de tempo, encontrará você a necessária e a melhor solução. André Luiz. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Conversando sobre o Espiritismo. Pois, muito bem, Regina, vamos dar início ao nosso programa e hoje nós vamos tentar entender os mecanismos que nos mantêm reféns do medo e como podemos contorná-lo, vencê-lo ou ao menos minimizá-lo através da razão, do entendimento, tornando-o nosso aliado no processo de autoconhecimento e evolução moral e espiritual. Esse sentimento, o medo, é antes de mais nada um benefício que recebemos de Deus, pois está ligado ao nosso instinto de preservação. Quando o medo entra em ação, ativado por ameaças reais ou não,
liberamos substâncias em nosso organismo que nos capacitam a pensar e agir rapidamente. Essa reação com certeza pode nos favorecer e também aos que estão em nosso convívio ou próximos de nós. O medo é então, assim, uma ferramenta poderosa que existe em todos nós, e quando saudável e em equilíbrio, é um excelente balizador, gerando a tão necessária prudência, Regina. Pois bem, Paulo, vejamos que logo de início estamos ligando o medo a palavras e sentimentos aparentemente contraditórios, ou ao menos muito pouco usuais como sendo algo saudável e equilibrado. O problema ocorre quando esse sentimento e tantos outros que existem em nós entram em desequilíbrio, nos paralisando, atando as nossas vidas, impedindo o nosso desenvolvimento como seres plenos e capazes. Existem medos, Paulo, que permanecem ocultos de nós. Nós disfarçamos e trazemos esses medos com outros sentimentos. E muitas vezes a gente nem sabe que está ocultando isto, né? É verdade. Muitas vezes nós ignoramos ou simplesmente nós não queremos nos transformar, ou seja, sair da acomodação, ou até por medo do desconhecido. Essa daí é a causa de não querermos confrontar esses sentimentos disfarçados ou ignorados e nos libertarmos das amarras que tanto impedem nossas conquistas. Tudo isso faz parte de um processo de crescimento e de aprendizado, porque em algum momento seremos obrigados a buscar o entendimento, também a autorresponsabilidade pelos nossos atos, porque somos responsáveis pela colheita daquilo que plantamos. Esse medo inconsciente, então, Regina, ele permanece em nossa psique devido a mecanismos que desenvolvemos na infância por defesa, por necessidade de aceitação e, obviamente, também por imaturidade. Pois é, Paulo, é um processo que possui um propósito. Faz parte, então, do amadurecimento de cada um de nós, seres imortais, e do nosso projeto reencarnatório. E pode também estar ligado ao espírito que os carrega, reencarnação após reencarnação, até conseguir depurá-los. Esses estados fóbicos são variados e derivam de comportamentos e atividades lesivas, ações equivocadas, ocultas, que estão gravadas na consciência profunda com necessidade de reparação. Nesses casos, ressurgem na atual reencarnação quando gatilhos os disparam. Pois é, você disse há pouco que esse processo todo, assim como tantos outros aqui, né, eles possuem propósitos. Então o medo, nós já vimos logo de início, que ele pode ser uma ferramenta importante para nos prevenir de nos sujeitarmos, aliás, a correr riscos. Agressões, isso. Então, é um instinto de preservação, agressões, o medo. Contra a nossa vida carnal. Aqui. E existem medos e medos. Por exemplo, aqueles que nós aqui vivenciamos, temos consciência, mas tem também aqueles que estão calcados no fundo do nosso inconsciente. E como nós sabemos, pela doutrina espírita, o inconsciente nada mais é do que o acúmulo de tantas e tantas e tantas experiências vivenciadas em tantas e tantas reencarnações, que estão calcados lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Aqui, quando estamos vivendo, nós trazemos lá do fundo do id, que são essas vivências recalcadas, do id abre uma janelinha e sai o nosso ego. O nosso ego, então, olha para a vida, olha para nós, mas ele também começa a sofrer as consequências da nossa vivência aqui, neste plano, neste momento, nesta reencarnação. Então veja que o medo, ele pode estar lá atrás, escondido, e nós os trazemos todos inconscientemente, e podem também aflorarem aqui, na atual, encarnação. Então, olha, esses estados fóbicos passam, de qualquer forma, a trabalhar o ser real, este que vivenciamos aqui agora, levando-nos da insegurança até a perturbação, o medo perturbador. Portanto,
onde há um medo existe algo a ser observado, a ser trabalhado, ou seja, uma imagem, um conceito incorreto, uma cobrança excessiva, uma falta de compreensão e também falta de auto-amor. Assim sendo, a atuação do medo, que acaba causando dores, ele é uma ferramenta fantástica de transformação e de autocura, e de grande importância, desde que não nos neguemos a ver o que esse medo tem para nos mostrar. Assim como nós já repetidas vezes falamos que as nossas autocuras e autorreformas vêm através das dores, né? O medo é também uma dor, às vezes inconsciente, outras plenamente consciente e perceptíveis, não é isso? É, porque essa dor que o medo faz com que a gente sinta essa dor de uma forma diferente, nos enjaulando, digamos assim. Nós deixamos de vivenciar muitas coisas, dependendo do tipo, se for um pânico de alguma coisa. Nos paralisa, né? E Paulo, independente da origem do medo, nesta ou em qualquer outra existência, o ponto importante aqui é a reflexão. Nós devemos pensar, meu medo é real? O que estou temendo oferece um risco à minha integridade física e psíquica? Ou está baseado em uma situação hipotética, na minha necessidade de controle, de exigir garantias? De querer ser aceita? De querer ser perfeita aqui aos olhos dos outros? Essa nossa necessidade de aceitação social gera muita intranquilidade, muita insegurança, por conseguinte, medo. Ou então medo de falhar, medo de descobrir que eu não sou o que eu gostaria de ser, ou pior ainda, Paulo, de que os outros tenham certeza disso, de que eu não sou aquilo que eu gostaria de ser. Ou que a gente tem o temor de que a gente não é aquilo que os outros pensam que nós somos. Também, né? É o mesmo caso. Então, medo de perder o amor, medo de perder a admiração dos outros por ser eu mesma, ou seja, quando eles descobrirem que eu não sou aquela pessoa que eles pensam que eu sou, eles podem não mais me admirar. Então são máscaras que nos causam esses medos incontáveis aí, né? Pois é, e isso aí não deixa de ser uma visão infantil e imatura que a gente tem diante da vida, dos desafios, das dificuldades. Mas esta visão está extremamente presente no comportamento de tantos adultos, como você diz aí, sufocados pelo medo, caminhando apavorados, sem coragem de se conhecer e de buscar seus propósitos, vivendo de aparências, tentando preencher expectativas alheias, muitas vezes ignorando as próprias expectativas. E a gente vê que ainda hoje, tanta gente oferece resistência a uma psiquiatria, a uma psicanálise, a uma psicóloga, ou seja, é o medo de se deparar com as suas inseguranças, com as suas verdades mais aprofundadas, né? Então, é necessário que a gente paremos para pensar no que fazemos com este medo. Ou seja, nós observamos que temos medo, nós temos que encarar, temos que fazer algo a respeito. É como você disse, né? A princípio, tentar procurar uma ajuda médica de um especialista para ajudar a entender o processo, o que está acontecendo. E após isso também, já pautado dentro da medicina aqui da Terra, que Deus, nosso Pai, permitiu que viesse tantas descobertas e a ciência tendo evoluído tanto, nós podemos também procurar ajuda dentro de um centro espírita também, que tem o atendimento fraterno e que ouve as pessoas e ajuda, orienta de alguma forma. Assim como muitas pessoas vão para a Igreja Católica, se confessam e tentam superar seus medos dentro de outras religiões. O X da questão é: existe o medo e nós precisamos vencê-lo aprendendo algo com ele, percebendo os sinais, ou acabamos nos paralisando, vamos nos anestesiando e muitas vezes a gente vai se distraindo com outras
outros fatores, outros acontecimentos que passam por nós na vida. A gente se entrega a outras distrações e recolhe o medo, deixa ele lá quietinho, não vamos mexer com ele porque ele é algo que nos incomoda. E para mexer com ele a gente vai ter que mudar. Essas distrações que você cita podem ser vícios, excessos de todos os tipos, distorções da nossa própria imagem em busca de uma perfeição idealizada, também o desespero em parecer sem se importar em ser. Eu quero parecer ser, mas não me importo em ser. É uma máscara, né? Em geral, isso tudo encobre o medo. Nós vivemos numa sociedade medrosa, violenta, que viciosamente alimenta o ciclo do medo pútrido, que invade as nossas vidas com a nossa permissão. Através do quê? Através de telas, de notícias, de filmes, de conversas, pensamentos e atitudes que vão criando o quê, Paulo? Uma psicosfera enfermiça, que acaba favorecendo grandemente a desorganização psíquica dos indivíduos, causando uma predisposição à somatização e doenças de todos os tipos. Mas qual seria o caminho para começar a lidar com esta questão? Eu penso que o caminho seria realmente nós olharmos para nós olharmos para o céu, vamos dizer assim, pensar no nosso Criador e pedir ajuda para o Mestre Jesus, pedir ajuda em oração, se fechar no teu íntimo, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Então não ter medo desta verdade. Exatamente. Porque esta verdade que você vai achar, que vai encontrar, que é a libertação desse seu medo e das suas dores. É esta que vai te curar, por mais que doa. E o primeiro passo, então, é isso, é assumir esses medos, é buscar esses medos. Pois onde ocorre uma paralisação, provavelmente existe um medo, e pode ser de formas muito variadas, né? O medo da solidão, da morte, das doenças, da violência, do sofrimento, da escassez, daquilo que é, enfim, desconhecido, ou que não está na nossa rotina, que não está no nosso controle. O que não está sob nosso controle causa instabilidade, causa temor, causa medo, insegurança. Então, todos são válidos, todos são possíveis e não devem ser ignorados, mas vistos e acolhidos para que possam ser reinterpretados e utilizados a nosso favor. E é exatamente quando eu me permito olhar para os meus medos, para as minhas fragilidades, que eu tenho as maiores oportunidades de buscar Deus e de me fortalecer, não é isso? Foi como nós citamos na minha fala anterior, né? Eu trago aqui uma fala da Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, numa sessão mediúnica do dia 25 de maio de 2010, na residência de Josef Jakulak, lá em Viena, na Áustria, sobre o medo da morte, o temor da morte. Ela diz assim: ninguém conseguirá driblar a morte, por mais que o intente. Pensa com frequência e tranquilidade na tua desencarnação. Considera que o momento, por mais distante se te apresente, chegará fatalmente. Recorda os teus desencarnados com carinho, envolvendo-os em ternura e em orações. Fala-lhes mentalmente a respeito da realidade na qual se encontram ou se devem comportar, de como se devem comportar, procurando o apoio dos seus guias e a proteção do Senhor da vida. Morrendo e retornando logo depois, Jesus cantou o hino da imortalidade gloriosa que culmina a sua trajetória na Terra de maneira insuperável. Olha que mensagem linda, que a gente pode muito bem trazer para o nosso dia a dia, para que quando chegue a nossa vez de voltar para casa, quando desencarnarmos, nós saibamos, como disse Emmanuel para o Chico, desencarnar com dignidade. Isto. Nós vamos fazer uma rápida pausa e voltamos para o segundo bloco, abrindo com a citação da parábola dos talentos e uma interpretação de Joana de Jesus,
que é uma freira franciscana, nascida em Quito, no Equador, em 1662 e que faleceu em 1703. E aí a gente vai tentar entender como é que a gente vai conectar a parábola dos talentos com a temática da noite, o medo. Ok? Voltamos em seguidinha para fazer esta conexão. Viva em paz com a própria consciência e deixe que os companheiros vivam a existência deles próprios. André Luiz. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, a gente começa falando, já quase iniciando uma interpretação, mas no decorrer da fala nós vamos trazer detalhes da parábola dos talentos. Mas vamos lá ver o enfoque de Juana de Jesus, Regina. Como você citou anteriormente, foi uma freira franciscana, né? Nascida em 1662 e desencarnada em 1703. Ela escreveu: o Evangelho não é dado a interpretações particulares, disse Simão Pedro, isto está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Aí ela continua: os ensinos de nosso Senhor Jesus são verdadeiros alimentos celestiais que se multiplicam cada vez que conseguimos avançar um degrau na jornada da compreensão. As suas parábolas têm, portanto, variadas interpretações que merecem igualmente a atenção dos discípulos sinceros do Senhor. Muito bem, em particular, Regina, a parábola dos talentos sempre nos chamou especial atenção no que diz respeito aí à questão do medo, um sentimento ainda muito presente em nossos corações no seu aspecto negativo, que não é outro senão o da paralisia, não só material, a física, mas também a paralisia espiritual. O temor, como todo e qualquer sentimento, ele tem o seu lado positivo, mas também o negativo. Do lado positivo, ele faz com que nós não nos submetamos a situações que poderiam nos prejudicar, como já dissemos, ainda mais em nossa ascensão espiritual. A exemplo, atravessar a rua quando um carro está vindo e perder aquela reencarnação. Então, funciona aí o instinto de conservação, de preservação. Pois é, Paulo. E por outro lado, que é o lado negativo, é quando ele nos impede de seguir no caminho, na verdade e na vida, nos paralisando espiritualmente. É sobre este lado negativo que nós iremos discorrer. Na parábola dos talentos, o Senhor deixa seus 3 servos com o que precisam durante a sua ausência, para cuidarem de sua obra conforme a capacidade de cada um deles. A infalível, soberanamente justa, sábia, amorosa e misericordiosa providência divina distribui 8 recursos no 5 total. para um, 2 para outro e apenas 1 para o último. É lógico o entendimento de que se confia mais recursos a quem mais conseguiria, não somente cuidar, mas fazer bom uso e multiplicá-los. Você está falando aí dos mais capacitados, não é isso? Pois é, assim também se dá em relação aos fardos que temos a carregar durante a nossa estada terrena. Nunca serão mais pesados do que o que podemos suportar. Então veja só, os 2 primeiros servos, ao retorno do Senhor, entregaram os talentos recebidos em dobro. O primeiro, que havia recebido 5, devolveu-lhe 10. O segundo havia recebido 2, apenas 2. Ele entregou 4. E o último, que é este com o qual nós nos identificamos, nós os seres humanos, os terráqueos,
Esse daí não conseguiu, porém, entregar 2 talentos. Ele recebeu 1 e não conseguiu multiplicar. E o motivo foi o medo. Então veja, como nós somos ainda seres muito presos à matéria, nós tendemos a interpretar os recursos como bens materiais, associados o quê? À riqueza. Nós pensamos muitas vezes nos salários que recebemos e nos próprios bens materiais, como o corpo, o carro, a casa, o dinheiro, as roupas, que temos à nossa disposição para auxiliar no trabalho da caridade. Já nos encontramos, no entanto, na condição de compreender, Paulo, que esses recursos, do ponto de vista de competências do ser, isto é, da capacidade que o ser tem de se comunicar, de discernir, de ter compaixão, piedade, ser íntegro, administrar, de educar. Educar e dar apoio, né? Exato. Dar um ombro e tal. Nós já estamos nessa condição, nesse ponto de vista de fazer isso, embora pequeno ainda, mas já conseguimos. Não. Alguns de nós, seres encarnados, imperfeitos, já conseguimos. E a gente entende que esse suporte psicológico, amoroso, caridoso, ele é tão importante quanto você estender uma xícara para um familiar, para qualquer pessoa. Um prato de comida. Também. Isso. O fato de sermos, então, seres em evolução, do átomo ao arcanjo, retira toda e qualquer ideia de dons inatos ou concedidos pelo Criador a seus escolhidos. Os talentos da comunicação, das artes, dentre outros, são conquistas do espírito e somente assim podem ser entendidos, já que todos nós fomos criados iguais, fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, todos temos potencialmente a capacidade de ajudar ao próximo. Nós temos que produzir, fazer essa construção, né? De produzir, de trabalhar, de construir. Então, sendo assim, multiplicar esses bens na seara do Senhor seria espalhar as nossas sementes pelo exemplo que podemos dar. E para dar o exemplo é preciso que a gente haja, é preciso que a gente siga a lei de trabalho. Pois é. Então, nesse sentido, nós podemos compreender o medo também como uma ociosidade, como uma irresponsabilidade, um descumprimento desta lei divina, a lei do trabalho. O medo tem diversas formas. E Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, capítulo 132, nos traz que existe o medo de servir, o medo de fazer amigos, o medo de desapontar, o medo de sofrer, medo da incompreensão, da alegria e o medo da dor. Então, se recebeste, pois, segundo diz Emmanuel, se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Ou seja, cumpra o seu papel, cumpra a sua missão. Se aquilo te vem ao coração, cumpra, vá em frente. Então, façamos o nosso trabalho, sem medirmos nossas capacidades e realizações com a realização e as capacidades dos outros. E Emmanuel diz mais, né, Paulo? Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Pois é, não produziu nada, não recebeu e entregou então, ou seja, nossos esforços devem estar presentes em nossa vida, independentemente do contexto social em que nos encontremos, pobres ou ricos, sábios ou ignorantes, fortes ou fracos. Por quê? Se formos considerar essas qualidades, essas capacidades materiais, acabaremos nos limitando a nossa obra, a capacidade de construção que todos nós temos, mais ou menos. E a gente não deve se comparar, então, com as capacidades e talentos dos outros, né? O que tinha aqui na parábola mais talentos, mais capacidades, dobrou de 5 para 10. O outro, porque ele se esforçou, né? Igualmente, exatamente, de 2 para 4. Mas aquele ocioso, temeroso, inseguro, esse ficou paralisado. Ou seja, o medo realmente paralisa. É verdade. Ele recebeu enterrou aquele talento, cuidou para que ninguém o roubasse,
e na hora certa desenterrou e entregou. Está aqui o que o Senhor me deu. Mas sim, eu lhe dei. E o que você fez com o talento? Esse talento pode ser, aqui na parábola, como se fosse um dinheiro, uma soma, mas é o que o Pai, que Deus nos deu de capacidade para aqui na Terra, nós trabalharmos para desenvolvermos os nossos talentos, a nossa essa capacidade gratidão. Que você cita que o Pai nos deu são germens que estão dentro de nós, na nossa centelha divina. Lá nós temos todas as virtudes e os atributos do Pai. Mas eles precisam ser o quê? Regados, né? Vamos imaginar uma semente que está no solo e está precisando do quê? De um solo fértil, de água, está precisando de sol, está precisando de cuidados, que se tire as ervas daninhas que podem sufocar a planta e tantas outras. Assim como na parábola do semeador podemos trazer desta forma o exemplo que eu estou dando. Exato. Então, para que frutifique, para que venha à tona essas virtudes... A nossa terra tem que ser fértil. Nós temos que trabalhar isso e trazer, né? As sementes nós trazemos, né? Exato. Agora, se essa semente cair em nós, como caíssem em pedras ou terrenos rochosos, né? Não vão frutificar. Não vão. Temos que nos transformar, temos que arar as nossas qualidades e transformá-las em terreno fértil para que essas sementes germinem. Se a gente olhasse para nós internamente, intimamente, a gente com um olhar crítico, a gente já sabe aonde a gente está errando. Sim. Se a gente olhar realmente sem medo, olha só, nós estamos falando do medo, mas olhando, poxa, eu sei tudo que eu tenho que melhorar, mas há um tempo atrás eu não via assim. Hoje eu já enxergo. Eu vou dizer, Regina, eu também já vejo o que você pode melhorar. Que bom. Então não estou vendo sozinha. Mas é esse o trabalho que a gente tem que fazer, Paulo. Certo. Então lembremos que uns constroem grandes obras e outros obras menores. Mas o que importa é que todos produzam o bem dentro das suas possibilidades. Além disso, sabemos que o mal é a ausência do bem. Portanto, se não usamos devidamente os recursos concedidos por Deus pela providência divina, estamos deixando o mal se propagar, deixando de levar uma palavra consoladora, um carinho a um irmão, a uma irmã aflitos, a luz ao coração que está em trevas e dores, a educação espiritual sob as asas do amor e da sabedoria. Olha quantas coisas nós podemos fazer para aqueles que necessitam de apoio, se nós não travássemos por medo. Por isso, alguns teóricos arriscam dizer que existem apenas 2 sentimentos nos quais todos os outros se resumem: o medo e o amor. Do que podemos depreender que ou nós estamos amando ou nós estamos com medo. O amor liberta, não é? O único modo, Paulo, liberta mesmo, de fazer isso, e é sem demora, nos transformando em seres melhores, aprendendo a nos amar para que possamos amar aos outros e, acima de tudo, ao nosso Pai. Pois é. Temos aqui também aquela passagem entre Pedro e Jesus, né? Jesus caminhando sobre as águas e Pedro, né? Esse aí é um outro evento que ilustra esse tema do medo. É quando Pedro é convidado por Jesus a caminhar sobre as águas e, apesar do convite e da presença do Mestre, seria um andar, digamos, incomum, sem referências, sem garantias, e Pedro afundou então nas águas pelo temor. Primeiro ele conseguiu, né? Primeiro ele conseguiu dar os primeiros passos confiantes, mas aí veio aquele, e se eu afundar? Quando ele se desconcentrou, porque ele estava concentrado no chamamento do Mestre, ele acabou por afundar, porque faltou fé, né? E ele com isso aprendeu que teria que se fortalecer, ou fortalecer a sua compreensão, a sua introspecção, a sua fé mesmo. Isso. Quando temos então a compreensão dos ensinamentos de Jesus,
e que a doutrina tanto nos esclarece, a doutrina espírita, percebemos que nunca estaremos desamparados. Poderemos sempre estar caminhando sobre as águas, e os nossos erros de hoje são molas que nos vão impulsionar para evoluções, para construções mais felizes no futuro. Nós podemos pegar essa tua fala, poderemos sempre estar caminhando sobre as águas como uma analogia, como uma parábola, digamos, né? Porque se nós estivermos confiantes, com a nossa fé forte, uma fé raciocinada, uma fé viva, mesmo que nós viemos a sofrer problemas, sofrimentos, enfermidades, né, tantas coisas, se nós tivermos com esta fé, nós vamos passar por essa tribulação, por esses problemas, porque Jesus está nos amparando e todos nós somos amparados, mesmo quando nós não notamos que estamos sendo amparados. Sempre. Somos então, Paulo, uma fonte geradora de todo o amor que necessitamos, que sem nossa autoaceitação, a aceitação dos outros não vai mudar em nada, se nós não nos aceitarmos, porque a tua autoaceitação a mim não vai me completar. Então nós sabemos que todos sentem medo, e o que importa é o que faremos diante desse medo com o pleno exercício do nosso livre-arbítrio. Lembrando um dos diálogos de Jesus com Pedro, em que o mestre lhe disse que o amigo o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro fica indignado, crendo que isso jamais aconteceria. Antes de você dar esse desfecho, eu só quero dizer que a gente, quando estuda, a gente aprende que esse galo não é o galo que canta aqui quando animal. dá às 4 da manhã. O galo era tipo não era uma sineta, eu não sei o nome do instrumento que os soldados batiam, e aquilo tinha um significado para o horário lá. Ok, muito bom então. Nós vamos continuar com essa história, vamos ver qual foi o desfecho aí da história, né? Desfecho não esperado pelo Pedro, né? Mas... Já então a gente volta, vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos. Cultue a gentileza na vizinhança. Ajude a todos aqueles que lhe partilham a estrada para que alguém ajude você nas horas difíceis. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, Jesus foi preso e, conforme ele próprio havia dito, Pedro o negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, quando ocorre isso aí, esse desfecho não esperado por Pedro, e Jesus é preso, as suas 3 negações se tornam realidade. E é exatamente o medo que fala mais alto, fazendo com que Pedro, o discípulo, contrariasse tudo aquilo que ele acreditava e sentia pelo Mestre. Neste episódio tão doloroso, Pedro se arrepende muito, percebe então melhor suas falhas, o seu tamanho, e com isso ele galga mais um degrau precioso na sua transformação, nos dando um exemplo humano, né? Falho e maravilhoso, porque ensejou uma oportunidade para o seu crescimento, né? Sua correção. Segundo o livro, no auge, esse livro que a gente está citando aqui dessa história do Pedro é o Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, segundo o livro, no auge da sua angústia e arrependimento, Pedro vê o Mestre olhando para ele amorosamente,
com os braços abertos e se recorda da fala de Jesus que disse: vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Ou seja, ele tem muito mais medo e insegurança do que realmente é ruim, de índole ruim, não é isso? Pois é. Portanto, o caminho é buscarmos as fragilidades, algumas vezes difíceis de serem identificadas em nós, mas tão facilmente julgamos nos outros, nos nossos irmãos. Nós não nos olhamos, nós só julgamos o outro. Para isso, podemos recorrer à prece para buscarmos as nossas fragilidades. A prece, a meditação e a observação, como eu acabei de citar anteriormente, dos nossos próprios comportamentos, quase sempre impulsivos, instintivos, todos os dias, como tão bem exemplificou Santo Agostinho para nós. Pois é. Vamos aqui, entre tantos trabalhos, né, que nós temos, tantos livros, bibliografias, etc., vamos dar uma olhada num trabalho aqui, Regina, da Federação Espírita do Paraná, em sua postagem do dia 18 de abril de 2011, na página que tem a federação, chamado Momento Espírita. Tem lá a seguinte história. Na sala de aula, a professora perguntou aos seus alunos: do que vocês têm mais medo? Depois de um breve e tenso silêncio, um garoto respondeu um tanto tímido: eu tenho medo do escuro. Pois é. E o outro falou: tenho medo do bicho-papão. Pois é, medo da morte, medo de altura, medo de ser esquecido pelos pais na escola. São vários os medos e acabaram sendo confessados pelos alunos e anotados pela sábia professora, que desejava libertar os pequenos do sofrimento gerado pelo medo, através do uso do quê, Regina? Da razão. Da razão, né? Vamos lá. Por fim, uma garotinha disse com ar de assustada: tenho muito medo do Malamém, que é um monstro muito perigoso. Malamém. E a professora interessada perguntou: Malamém, e você já viu esse monstro? Nunca vi, prof. Mas é um monstro tão perigoso que minha mãe pede todos os dias a Deus que nos livre dele, esclareceu a menina. E a menina acabou concluindo para a professora o quê? Minha mãe sempre pede a Deus no fim da sua oração: e livrai-nos do Malamém. Livrai-nos do Malamém. Isso aí. Pois é, não é preciso, né, Regina, refletir muito para entender a situação das crianças, né? Da ignorância das crianças, da pureza das crianças com relação ao medo do monstro, criado pela sua imaginação. E também um artifício muito mal criado por nós adultos, né? Que não explicamos em relação filhos, a nossas crianças. É. O medo, então, era tão tirano que a menina nunca ousou nem confessá-lo à mãe. Era um medo terrível de algo que, afinal, livrai-nos do Malamém. Nunca existiu, né? Mas eu pergunto, será que somente as crianças têm medo do que desconhecem? Não, certamente não. A ignorância tem sido desde todos os tempos a grande responsável pelo terror imposto pelo medo. O desconhecido gera medos inconfessáveis em pessoas de todas as idades. Mas como podemos ter tanto medo do desconhecido? Daqui a pouco vamos falar do medo da morte, né? A morte tão desconhecida, não é, Regina? Pois é, isso ocorre, Paulo, justamente porque os monstros criados pela imaginação geralmente são mais terríveis do que os reais. O medo da morte, então, é um exemplo disso. O medo do inferno também tem feito reféns. O juízo final é outro tirano que atemoriza muita gente, e todos esses temores são frutos da ignorância. Existem pessoas que têm medo do futuro, medo da solidão, medo de sentir medo. Medo de sentir medo, hein? Enquanto a razão não lançar suas luzes sobre essas questões, o medo continuará a infelicitar os indivíduos, fazendo-os reféns da própria ignorância. Medo de sentir medo. Chega a tal ponto o medo que você chega a temer até a sensação medo de temer. Pois é, Jesus tinha razão aí ao afirmar
que o conhecimento da verdade nos libertará, pois o conhecimento é diferente da crença. A crença é sempre algo meio cego, meio vago, meio vazio, meio incerto. Para crer em algo não é preciso conhecer, basta acreditar para crer. Não é preciso conhecer, basta acreditar, é a fé cega. Mas a convicção só se adquire através do conhecimento, ou, como diz a nossa doutrina espírita, a fé raciocinada, vem através da razão. Ou seja, conhecimento que gera a fé inabalável. Fé que encara a razão face a face, sem hesitar em todas as situações. Assim sendo, vale a pena empregar esforços para nos libertarmos dos medos, buscando lançar luz, conhecimento, entendimento sobre o que a ignorância nos oculta, não é isso? É isso, e aqui vale de novo aquela lembrança da Joana que foi dito anterior, da Joana de Ângeles, né? Que ninguém vai poder fugir à morte. E tantas não foram as vezes que nós já morremos, como disse Emmanuel para o Chico, né? No avião, quando ele estava achando que o avião ia cair por causa da turbulência. E aí o Chico começou, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Teve um chilique. Todo mundo gritando no avião. Vou gritar junto. Emmanuel apareceu pro Chico. E o Chico, ai meu irmão, eu vou morrer. Chico, quantas vezes você já morreu? Pelo menos morra com dignidade se cair o avião. E o Chico parou de gritar, né? Mas é bem isso, a gente entender que, e como a Joana disse, nós nos prepararmos para a nossa desencarnação. Então é importante, trazendo para as crianças novamente, nós libertarmos as nossas crianças, muitas delas reféns de monstros imaginários terríveis, como o velho do saco, né? O velho do saco vai te botar no saco e vai te levar. Dialogando então com as crianças sobre os seus medos, considerando que o medo é o pior de todos os monstros e precisa ser aniquilado com urgência. Como asseverou o grande filósofo grego Sócrates, ele nos disse: há apenas um bem, o conhecimento, e um mal, a ignorância. Sócrates foi o precursor das ideias cristãs e, como Jesus, também foi vítima da ignorância de seus contemporâneos. Pensemos nisso, meus irmãos, meus amigos, e busquemos com vontade firme essa vontade de conhecer as leis que regem a vida. Essas leis que regem a vida já estão dentro de nós, já estão na nossa consciência, já foram colocadas, nós sabemos o que é certo, o que é errado. Mas quando nós conhecermos a fundo como que essas leis regem a vida, nós seremos verdadeiramente livres. Pois é, medo. Vamos dar uma passada aqui rápida pelo livro As Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto. A psicografia, né? Isso, pelo Espírito Hamed. Desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. Bem, daí a gente lembra dessa frase que você acabou de falar do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, o medo modela e forma a nossa sombra, ou seja, tudo aquilo que nós não admitirmos ser, tudo que nós não queremos descobrir dentro de nós, tudo que nós não queremos experimentar e tudo que afinal, não reconhecemos como verdadeiro dentro de nós, fazendo parte do nosso próprio caráter. Essa sombra que você citou é um conceito junguiano para designar a soma dos lados rejeitados da realidade que a criatura não quer admitir ou ver em si mesma, permanecendo, portanto, esquecidos nas profundezas da intimidade. Por medo de sermos vistos como somos, nossas relações ficam limitadas a um nível superficial.
nós resguardamos e nos fechamos intimamente para nos sentirmos emocionalmente seguros. Presumimos que o não ver resulta em não ter. Bom, veja como nos livrarmos da ignorância é um auxiliar poderoso. Nós estamos lendo agora, não é, Regina? O Humano Ser. 6 livros do Bruno Godinho, né? Cearense, que se criou em Salvador e mora hoje aqui em Porto Alegre, não é isso? E o livro que nós estamos lendo é O Humano Ser. Nós estamos entre ontem e hoje lendo exatamente sobre Freud e Jung, Exato. Não é isso? Então, esta sombra aí a que se refere o texto, esse conceito junguiano, né, que designa então todos esses lados rejeitados da realidade que a criatura não quer ver em si mesma, não quer admitir. Então, o caminho para eliminarmos a ignorância é o caminho que nós temos que trilhar para nos livrarmos. Justamente enxergar essas sombras. Para enxergar. E para enxergar a gente tem que botar o pé na estrada. Temos que procurar. Né? Temos que procurar. E a procura se dá através do nosso Evangelho, que tem todas as placas indicativas, né, das melhores direções. E temos também toda uma vasta literatura complementar, né? Exato. Complementar de grandes escritores espíritas nacionais e internacionais. E quando você leu aí, eu me lembrei então deste momento em que estamos com o livro Humano Ser, do Bruno Godinho, em mãos, e fazendo justamente essa caminhada para dentro de nós, para dentro do entendimento, não é isso? Diz ele que no último capítulo é aquele de tirar aquele aguilhão que está lá dentro fincado. Ele brincou conosco, né? O livro todo é pesado, mas no último capítulo é quando a gente... É o que dói mais. É que dói mais, é quando é tirada a bala. É quando é tirada a bala. Eu não quis citar a bala, eu citei o aguilhão. Mas muito bom. Vamos lá, em verdade, falando, né, deste lado aí do medo, nós não nos livrarmos desse lado recusado simplesmente porque fechamos os olhos para ele, não vai ter solução. Ele continuará a existir assim, de qualquer forma, na sombra dessa nossa estrutura mental apavorada, né? Então, se a gente mantiver esta sombra mental, nós vamos ser incapazes de construir, de desenvolver, de crescer, incapazes de voar, assim como o avestruz. Embora seja uma das maiores aves, o bicho esconde a cabeça no primeiro buraco que encontra à sua frente. Por quê? Porque está acuado, está amedrontado, ignora o perigo. Então ele prefere se esconder, se omitir, do que tentar encarar e resolver o problema. Então, esse comportamento do avestruz é uma metáfora muito adequada para demonstrar aquilo que nós tentamos fazer conosco mesmo, quando negamos certas realidades que é inerente da nossa natureza humana. Paulo, porque as coisas ignoradas geram mais medo do que as conhecidas, mas também geram muitas inseguranças. Recusar-se a aceitar a diversidade de emoções e sentimentos que existem lá no nosso mundo interior, nos levará a viver sem o controle da nossa existência, sem nós termos nas mãos as rédeas do nosso destino. Ao assumirmos que são elementos naturais de estrutura humana em evolução, ao assumirmos que nós somos, né, esses elementos. Então, esses elementos estarão em constante instabilidade. Ou seja, frieza e sensualidade, avareza e desperdício, egoísmo e desinteresse, a dominação e a submissão, a lassidão e a impetuosidade. Ou seja, são muitas qualidades que nos instabilizam, né? Que nos tiram do prumo, que nos tiram do rumo, que nos desconcertam. Não somam nada, nos atrapalham muito e nos atrasam demais a nossa evolução, nos atrasam demais a possibilidade de desenvolvermos capacidades criativas, construtivas,
de melhoramento. É porque daí a gente pensa que isso é normal. Eu vou deixar ali quietinho, guardadinho na minha sombra. Pois é. Nós vamos fazer mais uma rápida parada e voltamos para o quarto e último bloco para finalizar esse capítulo que já está me dando até medo, viu, Lady? Ô, Regina? O medo. Vidas são experiências que se aglutinam, formando páginas de realidade. Lições que compõem romances, novelas, tragédias, merecem ser recordadas, qual manancial de aquisição simples, para edificar outras existências na romagem terrena, que representa elevada concessão divina para o milagre transcendente da evolução. Victor Hugo. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, quarto e último bloco, Regina, vamos dar uma repassada aqui. Esses elementos que são constitutivos da estrutura humana em evolução, ou seja, não evoluída ainda, e que nos mantém em constante estabilidade. Dá uma repassada rápida neles. Frieza e sensualidade, avareza e o desperdício, o egoísmo e o desinteresse, a dominação e a submissão, a lassidão e a impetuosidade. Entre outros, né? Entre muitos outros, né? Então estamos longe da verdadeira evolução. Estamos a caminho, pelo menos já detectamos quais são os erros, né? E quais as direções que não devemos seguir. Mas é exatamente aí, neste momento em que a gente detecta as falhas, é que começa o nosso trabalho de autoconhecimento, a fim de que possamos o quê? Descobrir onde a gente errou, Paulo. E a partir de então vamos encontrar esse meio termo, ou seja, não estar num extremo nem no outro, porque a gente sabe também que as mudanças não ocorrem de estalo, né? Isso. Eu era o azul e me torno amarelo. Não, as coisas são gradativas, como as cores do arco-íris, né? Você vai transitando e vai passando por paulatinas transformações, mas é que a evolução não dá pulos, não dá saltos, né? Então a gente vê que muitas criaturas têm medo de si mesmas, de se confrontar, de desvendar gradativamente a própria geografia interna, o seu próprio padrão de carências e medos. E isso daí, se não for identificado, não vai nos tornar indivíduos sólidos, autoconfiantes, muito pelo contrário, né? Então, o ato de nos arrependermos, ou seja, de mudarmos de rota, nada mais é do que perceber o nosso lado inadequado e, mudando de rota, torná-lo mais, digamos, adequado ou melhor para nós, para a nossa caminhada, mais tranquila, mais serena. É o começo do processo, né? O começo do processo dessa transformação. Porque quando a gente admitir para nós mesmos que nós já vamos identificando, então, esse comportamento inconveniente que a gente muitas vezes tem e que nós precisamos mudar muitas atitudes, não só para conosco, mas também diante das pessoas e do mundo, né? E eu diria mais, principalmente conosco. Quase sempre, quase sempre ou sempre, né? Para nós mesmos, né? Exatamente. Aí a gente começa a trabalhar esse autoconhecimento. E o arrependimento pode ser visto como a nossa tomada de consciência de certos elementos que até então nós negávamos consciente ou inconscientemente, projetando-os para fora ou reprimindo-os em nossa sombra. Eu já estou de um jeito, Regina, que quando eu escuto essa palavra inconsciente, já me dá até arrepio, porque o inconsciente é a base, é o fruto, é a razão praticamente de todos os males da humanidade, né? Ou seja, na doutrina nós estamos permanentemente lutando contra a inconsciência de tudo que nós pensamos e fazemos.
É que eu penso que tudo é um processo, né? É um processo. No momento do despertar, no momento de tu querer te conhecer, no momento que tu começar a avaliar, a entender que aquilo que eu vejo no outro é mais o meu defeito, porque eu posso olhar e dizer, ai, não gosto que fulano ou fulana faz tal coisa, mas eu faço. Mas é muito mais fácil apontar para o outro, então aquilo no outro me incomoda. Mas eu não olho que aquilo é o meu grande defeito. Então, quando eu me arrepender, quando eu tiver esse pesar mesmo, quando eu não quiser mais ser aquela pessoa que faz aquilo que eu critico, essa mudança de opinião por alguma falta, então, cometida, ou esse vocábulo de uso habitual nas lides religiosas, isso vai acabar fazendo com que eu faça essa minha... Não seria bem uma reforma íntima, mas é o começo de eu enxergar... São os primeiros passos. Exatamente, eu tenho que olhar. Hoje eu ainda caio, digamos assim, nos minhas falhas, naquilo que eu não gosto em mim. Né? Eu não vou citar aqui o que é. Né? Eu diria que inconsciente a gente cai com aquele olhar de paisagem, ou aquele olhar, por que aconteceu isso comigo? Hoje, sabedores, né, que a doutrina nos abre tantas portas, a gente cai de olhos bem abertos e já cai sentindo a dor e sabendo por que caiu. E essa dor que a gente sente é como se fosse um fracasso, né? Assim. Falhei novamente. Mas eu já consigo visualizar muito rapidamente aquilo. Então é um trabalho que está sendo construído. Daqui a pouco eu já não vou cair. Agora a gente tem uma função talvez um pouco menos penosa. A gente só tem que contar as milhares de vezes que a gente vai dizer para a gente mesmo, cair de novo. Mas eu acho que faz parte do processo. Até o momento evolução, que a gente pare de falar, não é isso? Até se tornar um hábito a gente ser bom, né? Na verdade, o hábito é essa tomada de consciência, né? Tomar consciência, que é uma expressão moderna, né? Que significa, na verdade, a gente discernir a diferença entre a vida interior e a exterior, acrescida então dessa capacidade de julgar moralmente os atos. E como você diz, julgar moralmente os atos de quem? Mas eu tenho que julgar o de meu. De nós mesmos, não dos outros. Nós temos duas percepções já com essa tomada de consciência, discernir a nossa vida, a interior e a exterior, acrescida então da capacidade de julgar moralmente esses atos. Então, o ato de arrependimento é um antídoto contra o medo, que é um antídoto aí contra a ignorância. Quem se arrependeu é porque examinou suas profundezas e descobriu que seus desejos, suas tendências nada mais são que impulsos comuns a todos os seres humanos. Então, quem se arrependeu é porque aprendeu que é simplesmente humano, é falível e não é nem melhor nem pior do que qualquer outra pessoa. Então, arrepender-se vem através da conscientização e é o primeiro passo para melhorarmos e progredirmos espiritualmente. Isso, eu vou trazer o Livro dos Espíritos na questão 1007, onde Kardec, o codificador da doutrina espírita, pergunta para os espíritos que ajudaram na codificação da doutrina. Diz ele, haverá espíritos que nunca se arrependem? E o Espírito São Luís é taxativo quando diz que todos os espíritos se arrependerão um dia. Ele responde, há os espíritos de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. E São Luís também responde, as manifestações decorrentes de nossa sombra são projetadas por nós mesmos sob o pretexto de que somos vítimas, porque temos medo de descobrir em nós a verdadeira fonte dos males que nos manobram. Por acreditar que banimos de nossa intimidade determinado princípio que nos gerava medo e baixa estima, é que fatalmente encontraremos logo em seguida esse mesmo princípio materializando-se no mundo exterior, amedrontando-nos e causando-nos desconforto.
Muito bem, São Luís sabe das coisas, viu, Regina? Eu considero que exploramos relativamente bem, com certa profundidade, as causas do medo, o tema medo, e podemos então partir para nossas considerações finais, às quais eu dou início, fazendo um resumo aqui do que nós falamos. Eu diria que a doutrina espírita funciona analogamente a um consultório psiquiátrico, em que nós, os estudantes, os pacientes, nos vemos diante de ensinamentos, diante de um profissional da área médica humana. Ensinamentos que vão paulatinamente nos clareando os entendimentos acerca do que nos move, nos orienta, do que, enfim, julgamos ser o certo. Nós tendemos a ter medo daquilo que desconhecemos. No mínimo, o desconhecido nos causa apreensões. E a essas apreensões, nós respondemos de duas maneiras. E eu acho até que você sabe de que maneiras a gente tem resposta para essas apreensões. Ou nos arrojamos lançando-nos a elas, enfrentando-as como um desafio a ser superado, ou inseguros, mantendo-nos na defensiva, amedrontados, inseguros, apáticos e, sobretudo, imobilizados pela depressão. Apenas a eliminação das sombras, ou seja, do desconhecido, é que pode clarear e trazer o entendimento daquilo que nos imobiliza, a fim de que consigamos superar os nossos temores. Por isso, a correlação entre as luzes da doutrina espírita e o consultório de um terapeuta. As soluções sempre estarão nas luzes. Ou seja, nas luzes, no fator claro, na consciência, no conhecimento, na percepção clara das coisas, e nunca lá no subconsciente, na sombra, enterrado, apagado, oculto, não é isso? É isso aí. E para arrematar aqui então o tema da noite, trazemos a questão 766 do Livro dos Espíritos, né? A vida social está na natureza? É feita essa pergunta na 766. E a resposta vem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E eu diria que, assim, seja difícil para uns e nem tanto para outros, a nossa missão na Terra é exatamente essa: nos iluminarmos e tentarmos iluminar os caminhos dos nossos semelhantes. É plantarmos as nossas sementes sadias e auxiliarmos nossos irmãos a igualmente semearem as suas, a fim de que juntos, irmanados, fraternalmente caminhemos amorosamente, cooperativamente, evolutivamente. Paulo, precisamos de uma voz que nos responda às dúvidas e nos guie. O Evangelho do Mestre Jesus, através da doutrina espírita, aí está para nos servir de amparo, de consolo, de luzes. E além dele, também a colaboração, a proteção, a caridade, a doação solidária entre todos nós, irmãos, filhos do mesmo Pai, são práticas essenciais para a nossa jornada terrena. A receita da esperança de evoluirmos e tornarmos a vida no planeta mais justa e igualitária é um projeto a ser trabalhado coletivamente, embora saibamos que o trabalho para concluí-lo deve ser proveniente das nossas correções íntimas, ou seja, individuais, porque uma vez que eu melhorar, que eu evoluir, tudo na minha volta evolui juntamente comigo, porque eu serei um exemplo. É a história da vela, né? A vela, se tu acender uma vela nas trevas, ela vai iluminar até um certo ponto. Vem outro com outra vela mais adiante que vai iluminando, e assim por diante. Uma sucessão infinita de velas vão clarear todo o caminho, não é? Exato. Pois é, então ficou esta lição de que para vencer o medo, basicamente temos que vencer a ignorância, né? Para nos conhecermos, temos que mergulhar dentro dos nossos temores, identificá-los, trazê-los à tona, à luz, olharmos para ele, identificarmos, analisarmos e adotarmos
seguir o exemplo e o código moral de Jesus, e também muito aquela frase do João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok. Na sequência temos aí Palavras de Luz, com André Luiz, e a narração Nada Não Tema. E na sequência o Momento de Arte com a poesia de Maria Dolores e o grupo AME. Mais alguma coisa, Regina? Vamos ouvir. Vamos então ao Palavras de Luz, na sequência. Meu irmão, nunca procures com os mensageiros do além outra coisa que não seja a luz, a verdade e o bem. Estudos, dificuldades, problemas sem solução, é possível que os resolvas com a tua própria atenção. Negócios e compromissos da vida material, a consciência é o roteiro da vida de cada qual. Vai aprender, vai lutar, alegra-te em tua cruz. Apoiado em força estranha, ninguém se eleva a Jesus. Casimiro Cunha, esforça-te. Invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Não tema. Não tema, creia somente, diz o Senhor. Creia na harmonia, na justiça, na verdade, no bem. Somos livres sob a proteção de leis vigilantes. Deus não se ausenta. Por isso, quanto nos aconteça, é sempre o melhor do que nos mostremos capazes de receber. Em muitas ocasiões, a enfermidade inesperada no corpo é apoio antecipado às necessidades da alma. A afeição que nos deixa é amputação no mundo afetivo para que possamos sobreviver naquilo que estejamos fazendo de mais útil. Desejo contrariado é providência contra perigo invisível. Inibição orgânica é recurso para a condensação de nossas energias em auxílio à realização de tarefa determinada. Prejuízo é comunicado prévio para que não se caia em débitos insolvíveis. A penúria material é desafio a que nos levantemos para o trabalho. Não desfaleça na prova que a vida lhe trouxe. A Terra é um educandário em cujas lições somos todos alunos e examinadores uns dos outros. Hoje, é possível esteja sofrendo o cerco de numerosos problemas. Entretanto, se você atende às instruções do amor, que nos traçam caminho certo entre as margens da humildade e do serviço, encontrará você o rumo exato de todas as soluções. Para isso, porém, é necessário que você não permaneça no canto da inércia, colecionando pedras e espinhos que lhe pesem no coração ou lhe firam a alma. Esqueça tudo que foi tristeza ou desequilíbrio e entre no sistema da ação edificante que nos reforma o destino. Todos os que lutaram e venceram, todos os que tombaram na sombra e se reergueram para a luz, sofrendo, lutando, construindo e renovando,
nunca deixaram de trabalhar. André Luiz. O programa Entre Dois Mundos apresenta o bloco Momento Arte. Palavras da fé. Nunca te des por inútil, mesmo em ação de alto nível. Não afirmes impossível, nem te digas sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante em doação incessante por fonte viva de amor. Não és um astro, no entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romã cetinosa, não sabes tecer a rosa, mas podes assar o pão. Não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento em redemoinho violento, quando ruge a destruir. Mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir. Não esmoreças no mundo, trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece. São sem conta os dotes teus. Ampara, acalma e perdoa. Qualquer migalha do bem, na terra e no mais além, é bênção do amor de Deus. Maria Dolores. Grupo AME, sempre a servir. Sempre a servir, sempre a servir, sempre a servir, sempre a servir. Sempre a sempre
criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias existências. André Luiz. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Pois bem, Regina, chegamos ao finalzinho então de mais um Entre Dois Mundos. Entre Dois Mundos desta feita da edição número 80. Foram 80 programas ao vivo aqui na rádio. Isso aí, primeiro nós começamos o Entre Dois Mundos na Rádio Recordações. Isso. Depois, faz quase 2 anos, né, aqui na Vinha de Luz. E hoje é um marco de 80 programas, o qual nós estamos fechando a Rádio Vinha de Luz e continuaremos levando lá no canal do YouTube, né, o programa Entre Dois Mundos. Isto porque a rádio acabou, ela serviu a um papel, né, mas acabou agora nos mostrando que a audiência do programa Entre Dois Mundos, ela se dá de forma melhor, mais acessível no nosso canal, né? Porque o canal é assim... Ele permite a flexibilização, exato, de horários, né? Exato. Às vezes a pessoa não pode estar ao vivo, né, na rádio para qualquer conteúdo. E como nós sempre replicamos o conteúdo no YouTube, então nós optamos então, né, nós do Centro Espírita Vinha de Luz, optamos de mantermos somente o canal do YouTube. Até porque o programa tem 1h30 do Entre Dois Mundos e depois mais 15 a 20 minutos do Evangelho. Então vamos dizer que, arredondando, nós ficamos 2 horas no ar e seria de qualquer forma exigir muito que os ouvintes ficassem conosco 2 horas. Então é mais fácil que os ouvintes tenham a liberdade de eleger dia e horário para curtir o programa na íntegra lá no nosso canal. É bem mais cômodo, inclusive a gente percebe... tem a playlist lá, né, do canal do Entre Dois Mundos, no canal, e também do Evangelho. E a gente percebe que lá, sim, a audiência é bastante maior do que simplesmente aqui no programa ao vivo, né? E também temos outros impeditivos para continuar com a rádio no ar, que não vem ao caso, né? Isso, mas que foi de comum acordo. E sabemos que foi um trabalho lindo ao vivo, mas que continuará, porque gravaremos aqui durante o nosso tempo, devido ao nosso tempo que tivermos, a Martinha também, para levar então esse trabalho depois lá no canal. Sim, ele continua, né? De qualquer forma o trabalho não para, né? Assim Estamos como tantos aí sempre outros, a servir. Né? Como tantos outros, né? Como Filosofia do Amor, Chimarrão com o Espiritismo, Diálogos Entre Dois Mundos, e Semeando com Jesus, Na Vinha com Jesus. Temos muitos trabalhos. Muitos programas, né? E mais as palestras do Centro Espírita Vinha de Luz. Também essas. Muito bem. Então, ficamos por aqui, agradecendo a presença de quem esteve ao vivo e a cores conosco. Em todos, né? Os programas, ou em um, ou em 2, ou em quantos pôde vir, né? Temos alguns poucos ouvintes, mas... Temos uma gratidão imensa pela espiritualidade, pelos mentores, que foram os mentores da Rádio Vinha de Luz, mas sabemos que estão conosco em outros trabalhos, assim como no Centro Espírita Vinha de Luz. Certamente. Eu, da minha parte, Paulo, agradeço por estes momentos e agradeço sinceramente porque é um grande aprendizado para nós que estudamos, que pesquisamos, que fazemos o programa tanto antes quanto durante aqui as gravações ou nos programas ao vivo, né? Então agradeço muito, com muito amor no coração,
esse término da rádio, mas não o término de um trabalho, porque como disse a música, nós estamos querendo ser como o Mestre Jesus, queremos sempre servir, e estamos servindo em muitas partes ao mesmo tempo. Né? O arado foi colocado em nossas mãos, nós aramos a terra e trabalhamos. Estamos com as mãos nos arados e partindo para outras terras neste momento, e continuaremos semeando. Agradecemos então, desejamos uma ótima noite para todos e um excelente e um final de semana também muito agradável. E vamos em frente. Divino Mestre Jesus, farol de nossas vidas, aqui estamos mais uma vez, te agradecendo a oportunidade de podermos falar o teu nome, reverenciando o teu amor que recai sobre todos nós. Esse bálsamo, esse lenitivo que está a nosso alcance e que nós, mais uma vez, podemos estudar e compreender a necessidade dele para a nossa caminhada. Que possamos compreender o amor sutil e sensível que tu oferece, a tua voz mansa e branda, o perfume que tu envia a cada coração, como uma rosa enviada. Sabemos que a tua humildade foi expressa há muito tempo, que o teu coração generoso e bondoso quer que nós possamos entender e seguir. E nós estamos aqui de coração aberto, pedindo mais uma vez o teu amparo, porque pequenos que somos, temos muitas dificuldades no dia a dia, Mestre Jesus, nas pequenas coisas, mas já compreendemos hoje, mais um pouco, que a vontade, o esforço e o bom ânimo que há muito tempo tu vem nos contando, devem fazer parte da nossa jornada, e o nosso coração está iluminado, em festa, por já ter esta pequena compreensão. Que a tua luz seja presente em cada passo da nossa caminhada, que o nosso coração vibre e seja estimulado por esta grande oportunidade, e que a caridade e a certeza de que estamos aqui para servir e amparar também seja este norte para as nossas vidas. Agradecemos ao Mestre Jesus, ao nosso Pai de amor e a todos os irmãos do plano da luz, entre os dois mundos. Que assim seja.